Ok, agora é que parece-me que está bem. Viva, como estás, André? Estás bem? Ora, viva. Vamos lá aqui devagarinho. Boa tarde. Bom, antes de mais, pessoal, antes de começar. Amanhã, aula prática. Objetivo, ver o que é que têm. Minha intenção é ir aí a cada um de vocês, ver, cada grupo, ver. Então, o que é que está feito, o que é que não está feito, fazer comentários, tentar ajudar. Epá, isto não parece assim tão arrumado, que arrumação posso fazer melhor, esse tipo de coisas, está bem? Boas, Reisa, estás bem? Portanto, esse é o objetivo. Isto amanhã, às 3 horas, totalmente dedicadas a isso, não vou apresentar nada. Na quarta-feira que vem, antes das férias que nós vamos ter agora a pausa da Páscoa, não é? Na quarta-feira que vem vou fazer, na primeira parte da aula, portanto, provavelmente assim, vou por volta das 6h30, talvez dê um bocadinho de tempo para a malta ter tempo de chegar, porque vou fazer a primeira ficha de avaliação, está bem? A primeira ficha de avaliação vai ser feita na próxima quarta-feira, ok, pessoal? Já tens o Frogger a saltar? É bem, Reisa, não é bem? Portanto, o que é que eu queria vos mostrar? Queria vos mostrar isto. Reparem aqui, estão a ver? Exemplo da primeira ficha de avaliação. Está aqui o exemplo. A primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte, que é, vocês querem que eu resolva esta ficha de avaliação aqui convosco? Precisam disso? Acham que é útil? Querem primeiro ter a oportunidade de ver isto e depois eu tentar resolver? Por exemplo, imaginem, quarta-feira, primeira meia hora, resolvemos isto, ou olhamos para isto e vemos se há aqui dúvidas. E depois, a seguir, então fazemos a ficha? Preferem assim? Portanto, meia hora. Portanto, a ficha é meia hora. O que significa que a próxima aula de quarta-feira é sobretudo dedicada à ficha e, eventualmente, a um bocadinho aqui olhar para isto e tentar perceber o que é que está aqui de perguntas. Mas então olhem antes e tentem perceber e venham com dúvidas. Está bem? Porque algumas destas coisas, deixa-me dar aqui um exemplo. O que é que está aqui neste tipo o que é que a ficha é suposto avaliar, a primeira ficha? Se vocês sabem o que é isto de uma expressão, o que é isto da avaliação de uma expressão, se sabem o que é um tipo primitivo e o tipo composto, agregado, definido à custa de uma data classe, esse tipo de coisas, percebem? Se sabem as construções elementares de seleção, ou seja, when, if, é esse tipo de coisas que é suposto avaliar aqui, está bem? Portanto, vamos, por exemplo, olhando aqui para aqui, não vou resolver agora isto tudo, vou-vos dar a oportunidade de olharem para isto, ver se há algum detalhe que não estão a ver e porquê que não estão a ver e depois, se necessário, respondo a dúvidas na próxima aula. Mas, enfim, se quiserem resolver agora, também let's go, não tem problema nenhum. Mas só para dar aqui um exemplo. A pergunta é assim, a primeira pergunta é, era uma vez os seguintes valores. I. A primeira pergunta é, I é de que tipo? Porquê? Long. A resposta foi long. Porquê? Está certa. Porquê? Porque o literal, o tipo da expressão à direita, é do tipo long. E porquê que o tipo literal é do tipo long? Porque tem lá um L, como disseste. Okay? A conversa, a explicação é um bocadinho mais detalhada, mais longa, vá, porque envolve dizer que o valor I é do tipo da expressão à sua direita, portanto, o tipo inferido é inferido a partir da expressão à direita da afetação, e a expressão é um literal que é do tipo long porque tem lá um L. Ok? Exatamente isso. E a R é de que tipo? É double, porque quando nada se diz e porque tem um ponto, é do tipo double. Não é float, como à partida poderiam imaginar. Double é dupla precisão, float é precisão simples. A natureza, o que é isto da precisão? É algo que vocês vão estudar, provavelmente, com detalhe em PSC e afins, nas disciplinas mais dedicadas ao baixo nível, mas é acerca do número de bits que são usados para representar a parte à esquerda e o número de bits usados para representar a parte direita, que é como é que é feita a flutuação da vírgula. Mas pronto, mas está normas para este efeito, ou seja, chegou-se à conclusão que existia várias formas de representar, eventualmente elas são materializadas em normas que depois são seguidas pelas linguagens. E à direita, isto é de que tipo? When. Porque o que está à direita é um literal string. Pronto, este tipo de coisas que a gente vai perguntar, percebem? Elementares, nada do outro mundo, mas que pode ter um ou outro aspecto que pode não ser evidente. Por exemplo, de que tipo é esta expressão? Ou de que tipo é esta expressão? Por exemplo, esta aqui é boa. Aqui está logo um exemplo. I mais 2. 2 é de que tipo?
int. Não tem L. O literal é int. E é de que tipo? Long. Há uma regra, que é a regra da promoção, que quando eu quero operar dois tipos, e os tipos, dois valores, os valores são de tipos diferentes, o compilador tenta encontrar uma promoção, a extensão do tipo, que admita a operação. Ora, o int é promovível a long, sem perda de informação, e, consequentemente, pode ser operado, e, portanto, primeiro isto transforma-se num long, depois opera-se com um long e depois o resultado é long. É a explicação associada a isto, percebem? Eu nas aulas não tenho a predisposição para estar a dar-vos estes detalhes todos assim a seco, percebem? Porque, é chato. Tá bem? Não vou dizer que isto é agradável porque não é. São todavia regras que é importante nós conhecermos para, sermos capazes de escrever eficazmente o código. Nós temos escrito muito código deste e também ler. Está bem? Os alunos apareceram no dia do jogo de Portugal. Pá. Como é que é? Estás bem, Peixinho? Boa tarde, Pepax. Certo? A coerção pode ser implícita, porque é promoção, ou a coerção é transformação de um valor de um tipo no outro valor de outro tipo. A coerção pode ser implícita, acontece automaticamente. As coerções automáticas são aquelas que não trazem perda de informação. As chamadas promoções. Para uma promoção, para uma coerção que tenha o potencial de perder informação, por exemplo, tentar converter um tipo long no inteiro, há a possibilidade de perdermos informação. Essa coerção tem que ser explícita. Eu tenho que dizer, sim, eu quero. Porque me arrisco a perder informação, percebem? Porque a capacidade de representação não é a mesma. Enfim, 30 por uma linha de regras, isto é importante conhecer. É evidente que é importante conhecer, para evitar barretes malucos. Fazer disso um assunto. Na minha opinião, programar não é acerca disso, como já devem ter percebido. Isso não é programar. Isso é conhecer as regras de linguagem, é importante conhecê-las, mas é que da mesma maneira que não é porque eu conheço bem a língua portuguesa que eu sou capaz de comunicar eficazmente, não é? Portanto, é óbvio que eu tenho que conhecer a língua na medida em que preciso de comunicar. Mas não é porque eu sou linguista e conheço todos os detalhes da língua portuguesa que sou capaz de comunicar mais eficazmente, ok? Agora, é importante ter vocabulário, ok? E capacidade de expressão e conhecer as regras gramaticais, evidentemente, mas na medida em que preciso me expressar, está bem? Pronto, isto é a minha opinião acerca de... Eu não sou um linguista, não sou um estudioso da linguagem de programação, não é isso. Mas estas coisas, até porque aquilo que eu acabei de vos dizer eu aprendi há mais de 20 anos. Percebem? Porque é, em geral, igual para todas as linguagens. Portanto, não anda aqui a ser inventado nada de novo. Portanto, isto que eu acabei de dizer é igual em todas as linguagens. Há aqui umas novidades, por exemplo esta. N mais 2. É uma novidade que apareceu, para mim, eu conheci pela primeira vez no Java, que é a possibilidade de acrescentar algo a uma string. Ok? E o resultado é o quê? É uma string. É uma concatenação, uma coisa maluca, não é? O que é que achas? O que é que achas? A ideia é concatenar strings. Mas eu posso converter aquilo num char. Tem significado somar um inteiro, um valor inteiro a uma string? Não. Portanto, das duas, uma. Ou é um erro, ou então o resultado é a coisa mais lógica. E qual é que é a coisa mais lógica? É acrescentar o caractere 2 àquela string. Certo? Portanto, isto é a coisa mais moderna, este tipo de abordagens, que é a concatenação, acrescentar coisas a strings. A primeira vez que vi isto é ótimo para aumentar a expressividade da linguagem, mas foi em Java, na linguagem Java. A primeira vez que eu vi. Okay? Não havia disto em C++. Hoje em dia eu diria que é corriqueiro, deve aparecer em todo lado, a possibilidade de eu acrescentar coisas à string. Na dúvida, estas coisas a gente tem sempre hipótese. Pergunta ao compilador. Vamos ver. Não, calma. Sim. Não digas isso, 272. Isso. Percebes a diferença? Porque 272 é 2 vezes 10 levantado a 2, mais 7 vezes 10 né, levantado a 1, mais 2 vezes 10 levantado a 0. Okay? Que é a base decimal. Tem um significado. Pronto. Vejam isto. Estudem, perguntem ao compilador. O compilador mostra facilmente. Dúvidas. Eu tenho todo o gosto em responder. Está bem? Se quiserem que eu responda isto na próxima aula, também tenho todo o gosto em resolver à vossa frente a ficha. Certo? Não tem problema nenhum. Por norma, eu não tenho esta predisposição estar a resolver testes e coisas em aula, porque acho que é um desperdício de tempo. Mas estou ao vosso dispor. Digam-me coisas. Está bem? Hoje, certo? Pode ser? Portanto, amanhã,
recapitulando. Como é que é? Estás bem? Viva Beto! Próxima aula, amanhã, aula prática dedicada ao primeiro trabalho, em que eu vou andar a ver o que é que vocês é suposto entregar. Na minha expectativa é que esteja pronto. Ok? Portanto, os primeiros 15 dias foi acerca de desenhar o mapa. A minha expectativa é que esteja pronto. Ok? E que depois, então, vão poder desenhar os carros a mexerem-se. Está bem? A gente há de falar sobre isso. Como é que é, Baixo? As 3 horas, amanhã, é só para isso. Okay? Portanto, traga o vosso computador, há aqui extensões e a gente fica aqui às 3 horas ou até quando estiverem. Quarta-feira, ficha. Okay? Provavelmente só começa a ficha lá para as 7, próximo das 7, para dar a oportunidade à malta que vem de transportes e tal, não vir desalmada. Portanto, a aula começa às 6h30, estarei disponível a tirar dúvidas, a resolver a ficha se quiserem, mas a ficha que eu trago para vocês resolverem, provavelmente só entrego lá para as 7. Está bem? Aí entrega a ficha, a malta resolve, demora meia hora e vamos à nossa vida. Está bem? Hoje, bora lá. Como é que é, Rodrigo? Hoje, o que é que a gente vai fazer? Ora, está feito? Create Hero Movement Animation. Está bem? Bora puxar para aqui. The hero no longer moves by jumping from cell to cell. It now moves by gradually changing his position in the occupied cell. The animation images are to be used. Ok? O que é que eu quero? Aqui. O que eu quero é isto. Ora, este aqui é o meu. Eu estava a trabalhar nisto. Vamos aqui a isto. Eu estava já a avançar. Eu ando a fazer à frente, que é para ver se há ali algum barrete estranho que eu preciso de vos alertar, para não ser confrontado ao vivo aqui, não é? Ao contrário do que possa parecer, eu planeio, okay? Eu planeio a aula, eu trago uma ideia clara para a aula e tenho a coisa mais ou menos imaginada, a solução. Deixa-me puxar isto para aqui. Força! Como é que é, viva? Tudo bem? Portanto, eu trago a aula pensada, não com todo o detalhe, evidentemente, mas trago a coisa mais ou menos preparada. Na quarta-feira, ok? Portanto, quarta-feira que vem, eu estarei disponível na primeira parte para fazer dúvidas. Também estou disponível para qualquer pergunta que me façam, eu respondo, está bem? Portanto, eu já estive a dizer aos teus colegas que amanhã aula prática, quarta-feira que vem é ficha, às 7. Até às 7 estou disponível. Já vos disse, estudem esta ficha. Há um exemplo aqui, no Moodle, uma ficha um exemplo de um enunciado de uma ficha, da ficha 1. Vejam se há ali alguma coisa que não saibam, venham com dúvidas e pronto, e a gente resolve isso. Tá? Portanto, nem pensar. Bujeira, nem pensar. Ora bem, então, o que é que nós já temos? Temos isto. Eu deixo isto aqui que é para me lembrar que já falhei 166 vezes este shortcut. Ok? O que é que nós temos? Temos isto. Ok? E isto, o que é que está a fazer? Está a fazer com que o Pacman salte entre pontos e vê se esse salto, apesar de tudo, consegue-se ver. A primeira coisa que eu quero fazer é tornar esta animação um bocadinho mais fluida. Está bem? Portanto, o que é que estão a ver? Há aqui uns saltos. Vou fazer isto mais devagar, para que seja ainda mais evidente. Vamos fazer isto um bocadinho mais devagar. E fazer um bocadinho mais devagar é fazer assim, ó, a dividir por o período, a dividir por 5. A dividir por 2. Não, a dividir por 5 está bom. Ctrl Run. Ok, força. Tenho um grupo no Discord, sim senhor. O grupo do Discord está aí na descrição. Estão a ver isto? Isto vê-se claramente aqueles saltos. O que é que a gente pode fazer para resolver isto? Bom, nós queremos fazer uma animação, e a animação com base nas sprites existentes. No vosso caso, o carro é sempre a mesma sprite, não é? O carro que se desloca em X é sempre a mesma. Não é? Aqui não, eu aqui quero trocar. Para trocar, o que é que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu gravei um pequeno vídeo, olhei para o clone, para o clone do Pacman, que é muito parecido com o original que estamos a seguir, e gravei um pequeno vídeo. Estão a ver? E ao gravar um pequeno vídeo, constatei o seguinte, deixem-me só ver. Reparem. Vou aumentar aqui um bocadinho isto. Portanto, aqui
Olhem aqui, eu estou a andar frame a frame. Reparem no seguinte. Ele vai começar a andar para a direita, está bem? Para a esquerda? Então pode ser para a esquerda. Reparem. Acheio. Acheio. Começa aqui. Acheio. Abriu. Continua na mesma posição. Abre mais. Volta à posição intermédia. Deixa-me tirar daqui o som, desculpem. Outra vez. E acheio. Fecha. Estão a ver? Como é que é a animação? Ou seja, o que é que a gente está a ver é que entre cada passo, caramba, entre cada frame, há uma mudança da imagem que é usada. Não de forma uniforme, que é, não é, está fechado, abriu, fica na mesma posição, abre ainda mais, volta à posição intermédia, continua na posição intermédia, fecha completamente. Volta à posição intermédia, continua. Portanto, a posição intermédia é repetida sempre, está bem? Esta é a animação que resulta, esta é a animação existente para ver este comportamento. O que estou a sugerir aqui é que nós vamos trocar a imagem, a sprite que é usada em função do momento em que estamos a fazer a animação. Okay? E a forma como vamos escolher a imagem vai depender do passo da animação que está em curso. E identificamos aqui 6 passos diferentes. Eu anotei que ia fazer esse trabalho. São 6 passos diferentes, salvo erro. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos diferentes. E depois recomeça. Ok? O que é que isto quer dizer? O que é que eu estou para aqui a dizer? Que lenga-lenga é esta? Estou a dizer isto. Estou a dizer que Actor Sprite, assim, assim, e agora é a animação para andar para a direita começa aqui. Ok? Pode-se andar para a direita, começa aqui. A seguir, próximo step, este. Próximo step, este ainda. Próximo step, este. Próximo step, este. Próximo step, este ainda. Próximo step, este. Sempre assim. Perceberam? Ou seja, a animação vai ser acerca de como é que é feita a animação. Mudando ou trocando a sprite que é usada à medida que vou pintando, fazendo o draw do herói. A imagem que eu escolho vai variando com este padrão que eu acabei de escrever. Okay? Começa aqui, depois aqui 2 vezes, depois aqui 2 vezes, depois aqui, depois aqui 2 vezes, depois aqui, depois aqui 2 vezes, depois aqui. Ok? Quer isto dizer? Como é que nós vamos simular o movimento? Nós vamos simular o movimento fazendo o quê? Usando aquela base temporal e deslocando o herói, que é o que estamos a fazer agora. Só que ao mesmo tempo que deslocamos o herói, decidimos-nos por outra imagem para desenhar. Ok? Diz. Como? Como fazer isso? Estás a pensar em como é que vamos fazer. Bom, antes de mais, é importante, o for não serve. Porquê que o for não serve? É uma boa pergunta. Mas porquê que o for não serve? Percebem? Porquê que eu digo o for não serve? Porque neste caso, como é que nós temos a animação? A animação está aqui. Este é o código que provoca a animação, não é? É aquilo. Que executa em que condições? Em que circunstâncias? A cada 200 milissegundos executa aquele código. E a cada 200 milissegundos eu movimento o herói. Quer isto dizer que a repetição está na base temporal, não é um for. Diz. Diz, homem. Desabafa. Como é que se faz isto, não é? Pois. Como é que se faz isto? Antes de mais, vamos só fazer o seguinte. Não vamos trocar a imagem. Vamos fazer com que, entre cada momento destes, aconteçam 6 momentos diferentes. Eu só movo o herói de 6 em 6 tiques. Pode ser? Estamos a fazer uma divisão temporal, dizendo, olha, este é o período de frames, mas eu só movo o herói a cada 6 frames. Foi coisa que acabámos de perceber, não é? Que é, o herói só se move, não é? Só chega ao outro ponto ao fim de algum tempo. Certo? Portanto, só se move de um lado para o outro, só sai da casa onde estava e chega ao outro ao final de um movimento, um número de movimentos fixos. Já agora deixa cá ver como é que eu tenho aqui no vídeo, como é que está no original. Vou pôr aqui
Vou pôr aqui, se há alguma relação entre isto. Aqui, olha onde é que eu tenho. Pode ser este. Já fechei. Vou puxar para aqui. Pacman. É este. Pacman Online. Acho que não. Não, é este. É Free Pacman. Vamos ver. Será que conseguimos perceber quantos movimentos é que há entre estes dois pontos? Porque é disto que se trata. Quantos movimentos, quantos steps há entre estes dois pontos? O ponto em que ele está agora e aquele em que leva a comer aquela coisa, aquela pellet. Será que conseguimos perceber? Reparem, porque é que eu estou a fazer esta análise? Porque o nosso propósito é fazer um clone, ok? Portanto, eu estou a tentar copiar, clonar o que aqui está. Podíamos decidir de outra maneira. No caso, em vez de estarmos nós a inventar novos critérios de animação, estamos a tentar replicar os que aqui estão. É só por isso que a gente está a olhar para isto com este detalhe. Por exemplo, chegando aqui ao nosso vídeo outra vez, o que é que a gente vai conseguir perceber? Vamos começar aqui no início. Ora bem, deixa cá ver se eu consigo perceber. Assim, ele lá de andar para cima, não é? Viva! Eu acho que ele agora anda para cima. Ok, aqui fui eu que estive a ver o que é que se passava. E agora aqui, anda para a direita. E olha agora para cima. Há de começar a andar para cima. Ainda não. Ui, anda para trás. E portanto, ele faz, vira-se para cima. Vira-se. Ok. Dá a sensação que são 3, não é? 3 momentos. 1 ou 4. 3 ou 4. Ou seja, há aqui 2 coisas envolvidas. Uma, a forma como a animação é feita. 2, a forma como a transição entre duas casas é feita. Estão-me a acompanhar ou nem por isso? Não faz mal, Reisen. A questão é, eu só estou... Está-me a dizer, não foi assim que eu fiz. Tudo bem. Eu só estou a mostrar, como é que eu faria, como é que eu faço se eu quiser fazer um clone, uma réplica exata do que aqui está. Está bem? Portanto, no vosso caso, já alguém pôs o carro a mover-se? Ainda não, não é? Portanto, vocês vão ter que decidir como é que fazem a animação do carro a mexer-se. Uma forma de o fazerem é, então, ponham o carro a andar com que coordenadas? Com as coordenadas com que aparece no ecrã. Eventualmente com um fator de escala. Mas não foi isso que eu fiz aqui no clone, pois não. Eu arranjei uma grelha e essa grelha tem estas dimensões. Olhem lá aqui. Arranjei uma grelha, acho que está aqui até. Exato. E disse, não, o mundo, ou o labirinto, está dividido em 28 casas em largura e em 31 casas em altura. E depois aplico e digo, cada casa materializa-se de que forma? Na forma de um quadrado de 8 por 8. E a isso ainda aplico um fator de escala. Ok? Porquê? Não há nenhuma razão fundamental para além do seguinte. Eu estou a tentar replicar o clone que vos mostrei com base nas sprites que tenho disponíveis. É só isto. Os cálculos que aqui estão são só relativos a isso. Ok? Portanto, dito isso, o que é que nós temos agora? O que nós agora temos é um clone. Coitadinho, viva! Coitadinho, boa tarde. Coitadinho do nosso clone. Porque salta, não é? Onde é que ele dá? Isto tem uns saltos. Primeiro passo, vamos evitar, ou vamos, mantendo a velocidade, tornar estes saltos menos óbvios. Certo? Primeiro passo. Estão a ver estes saltos? Tornar os saltos menos óbvios, ou mais curtos. Diz. Não percebi. Certo. Isto quer dizer que a cada 200 milissegundos eu desloco o Pacman. Certo? E, portanto, a velocidade de deslocamento do Pacman na grelha está relacionada com o frame rate. Como? De forma direta. Eu desloco por cada vez que preciso de desenhar uma frame.
Mas não é isso que eu quero. Eu quero que o desenho da frame, a frequência com que desenho a frame, seja superior à frequência com que faço mover o herói. Percebem o conceito, a ideia? Que é, eu desenho mais vezes, ok? Mas desloco o herói onde? Neste quadrado 28 por 31, menos vezes. Dá para perceber? Não, não. Digam, desabafem. Não está ainda não estou a resolver como é que faço a questão de trocar de sprite. Vamos só fazer o seguinte. Vou tentar tornar isto... Não. Vamos simplificar antes disso. Antes de ir para a sprite, perceber se é para abrir a boca ou não é para abrir a boca, vamos só fazer isto. Isto, estão a ver? Caramba, está ali com os soluços. Se eu puser, qual é que é o valor do y aqui? O valor qual é que é o número da linha? Aqui, neste sítio. 29, certo? Porque tenho que descontar a fronteira. 29. É isto menos 2. Qual é que é o valor disso ali? Ora, no ecrã, estas diferenças, em pixels, há uma diferença muito grande entre aqui é 2, não é? Não há 27 pixels de diferença entre esta posição e aqui, pois não? Quer dizer que há um desfazamento entre a representação em memória para efeitos de fazer o cálculo de quem é que bate em quem e a representação visual com base no meu... com base nas imagens que estamos a usar nas sprites e com base no meu... na minha resolução do meu ecrã. Que até ainda por cima é diferente. Quando eu estou a projetar aqui, esta resolução é diferente daquela que eu uso quando estou a trabalhar para isto, não é? Sozinho. Certo? Portanto, e o que eu estou a sugerir é, então, mas calma lá. Se eu separar os dois momentos, o momento em que faço um movimento do momento em que desenho, eu consigo dizer que entre estes dois momentos, estão a ver, vou fazer assim. Pôr ainda mais lento. Para ficar ainda mais evidente. Pelo menos tentar. Tornar isto ainda mais evidente. Como é que é, Marcola? Estás bem? Vou pôr assim. Segundo a segundo. Ok? Isto não é frame rate que se apresenta a ninguém. Está bem? Se a cada segundo, eu, em vez de só desenhar 2 vezes, desenhar... A cada segundo eu quero movê-lo para cima. Mas, a cada segundo eu quero desenhar 4 vezes. Vamos ter que fazer um divisor por 4. Exatamente. Um divisor por 4. Isso mesmo. Ok? Estão a perceber? Portanto, o que eu faço é... Divisor por 4 é fazer o quê? A deslocar um bocadinho, em termos visuais apenas. Para já só estou a usar uma. Ok? Vou usar sempre a mesma. Mas onde eu quero chegar é... Como é que eu faço com que isto pareça mais fluido? Visualmente. Nos jogos há um conceito que é o hitbox. Ok? Conhecem? Já ouviram falar, não é? Pronto. Que é o quê? Que é o que eu uso para efeitos de determinar se houve um toque ou não. Okay? Aqui, o que é o nosso... Onde é que está materializado o nosso hitbox? A nossa detecção de colisão. É nesta estrutura de dados, que ainda é muito coitadinha, não é? Mas que tem esta organização, 28 por 31. Essa é a estrutura de dados que eu vou usar para determinar a colisão. Mas, todavia, enquanto os dois se deslocam, ele não passa instantaneamente, não quer passar instantaneamente da posição que aqui está para a posição imediatamente abaixo. Quer passar gradualmente. Então, a minha proposta é o divisor. Vamos só movimentar o herói, de facto, a sua hitbox, se quiserem, a cada 4 movimentos do gráfico. Pode ser? Portanto, eu calculo a frame com base qual é que é o step e movo com base qual é que é o step. A frame admite que eu divido a mudança entre um momento e o outro por 4. E digo 4 porque me parece que é uma resolução suficientemente boa. Se não for, dividimos por 8. Ok? A gente já vê. Tá? Vamos olhar e vamos ver se é fluido o suficiente.
Se eu dividir por 8, o que é que vai acontecer? Eu digo-vos, a cada pixel, a cada deslocamento, eu movimento pixel a pixel. E aí de certeza absoluta que é fluido. Não vale a pena fazer mais do que por 8, porque se o tamanho entre dois quadrados é 8, na verdade é 8 vezes uma escala. Ok? Portanto, se calhar ainda pode fazer jeito de ser mais do que 8. Mas, está bem? Portanto, a minha proposta é, vamos fazer um divisor. Okay? Quer dizer o quê? Quer dizer que eu só me vou mover entre... Só vou fazer este move a cada n vezes. Comecemos com n4. Pergunta, que código é que eu escrevo? Ok, vou repetir. O que eu estou a dizer é, este HeroMove vai ser... Este código executa uma vez a cada segundo. Eu quero mover uma vez por segundo. Portanto, o herói só vai para o lado segundo a segundo. Para efeitos de detecção da colisão. Mas para efeitos visuais, eu quero desenhar a cada 250. Certo? Diz. Porquê? Eu posso ver se chama ou não chama o draw. O draw do herói. Está a dizer, eu tenho que ir ao draw world e mexer, é isso? É, ok, verdade. E tenho que ir ao draw hero, se calhar também mexer. Ok, é, verdade. É isso que estavas a dizer, não é? Ok, está bem. Mas para desenhar, eu tenho que saber em que passo é que vou. Concordam? Ou seja, o que eu quero fazer é algo do género que é, se vou escrever por pseudocódigo, if step count igual a 4, é o quarto step, move. Caso contrário, não move coisa nenhuma. Algo deste género, à condição, não é? Percebem? Ok? Tá? Sim? Não estão a fazer o jeito? Pronto. Portanto, só que eu, em vez de fazer isto assim, vou propor o seguinte. Caramba, isto era mesmo fixe, arranjar um tipo de dados. Que o que é que tem? O que é que eu quero que aconteça ao step? É módulo, soma módulo. Sabem o que é soma módulo? Por exemplo, vou contar módulo, vou incrementar módulo 4. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ok? Perceberam? Portanto, eu estou sempre a somar 1, mas quando chega ao limite superior, volta ao início. Isso chama-se soma módulo 4. Soma módulo qualquer coisa. Está bem? Portanto, o que eu vou fazer é isso. Dá jeito de contar desta forma. Porquê? Porque sempre que eu chegar ao último step, eu sei, está na hora de mover. Está bem? Dá para ver a ideia? Bora. Em vez de fazer hardcoded, vou fazer como a gente tem feito sempre até agora, que é o quê? Vou arranjar um tipo que serve para representar estas coisas. Vamos a isso. E vamos fazer assim. Vou dizer, era uma vez, aqui, no meu worldview, vou chamar assim, new, Kotlin class file, animation. Isto são coisas relacionadas com animações. Ok? Cenas baseadas em animações. Let's go. Agora, a seguir, a próxima coisa que eu vou fazer é um data class que se chama Animation Step. Ora bem. Olha já o ganda maluco do copiloto. Já estou doidão. Calma, man. Tenho que desligar o gajo. Porque não... Calma aí. Já está prometido. Eu hei de codificar à vossa frente usando o copiloto. Também para verem como é que é a experiência de utilização de uma coisa daquelas. E vão ver que muitas vezes, por exemplo, no caso concreto, vou ligar outra vez. No caso concreto, até nem gosto muito da proposta que ele faz, está bem? Vamos esperar que ele se decida. Não sou grande fã desta proposta, porque não é isto que eu quero representar, ok? E o que é que ele está a tentar sugerir? É com base num jogo de palavras, olha, se calhar é uma coisa destas, não? Às vezes acerta, outras vezes não, está bem? Mas em geral é muito útil. Neste caso, não é bem isso. Está bem? Neste caso, deixa já agora, Animation Step. Vou só deixar aqui um bocadinho Animation Step e vou dizer que continuo a fazer sugestões. Também não, meu. Também não quero nada disso. O que eu vou dizer é que vou dizer val step igual int. Deixa eu ver agora. Também não. Val total steps. Total. Ok. E já começa a... Está a ver? O que é que eu estou a tentar fazer com isto? Vou desligá-lo. Olha, perdi o login. Bom. Disable completions. É a rede. Estava a vacilar. Portanto, no fundo,
O que eu vos estou a dizer é que ele faz sugestões muitas vezes a propósito, mas outras vezes não é bem aquilo que eu quero. E, portanto, aquilo não é mais do que uma ferramenta, um assistente bastante útil. Aquilo não nos substitui, percebem? Portanto, dito isto, o que é que eu estou ali a tentar representar? Estou a tentar representar, é um tipo de dados que representa um contador módulo total steps. Portanto, se eu disser que quero um animation step que começa em 0, que está com o valor 0 e tem um número total de 4, então eu tenho a indicação de que este é o step 0 de um total de 4. Está bem? É isso que está aqui. Percebem a ideia? Sim? Ok. O que é que eu quero fazer agora? O que eu quero fazer é, sempre que eu quero calcular com base num step, qual é que é o próximo? Porreiro. Então, para isso, o que é que eu arranjo? Lembram-se da última aula? Era uma vez dar cá o próximo. E dar cá o próximo é fazer o quê? Qual é o próximo step? Percebem? Como é que eu calculo aqui o próximo step? Que é do tipo animation step. Vou ser explícito. Ele agora calou-se. O que é que eu faço aqui? Eu quero fazer this.copy. O atual, mais um. Mas não é assim mais um à maluca. É mais um módulo, qualquer coisa. Certo? Portanto, faço this.copy do step. Desculpem, do total steps. Este mantém-se. Mas o step é step mais um. Resta a divisão por total steps. Certo? É isto que... Ok. É o resto da divisão. Exatamente. O resto da divisão é ótimo para este tipo de coisas. Não é? Porque é exatamente isso que é. Se eu fizer a divisão de um valor por outro, o que é que eu sei? Que o resultado nunca é superior ao valor pelo qual eu dividi. Não é? Está certo. É isto. Tá? Está bem? Se eu posso tirar isto aqui, vou tornar isto mais curto. Se é um copy, a gente já sabe que é assim. E ficou à maneira. Step é passo. Neste sentido é passo. Mais um passo de. Ok? Next. O que é que eu preciso de fazer aqui mais? Se calhar mais nada, não é? Qual é que é o aviso que me está aqui a ser dado? Ok. Está-me a dizer, epá, se estás a usar o coisa, devias ser explícito. Faço aqui um step igual e se o total steps se mantém igual, posso apagar. Basicamente é isto, que é, eu copio e o passo, aquilo que é diferente relativamente àquilo que está a ser copiado, é o step. Pronto. Tá? Na boa? Sei calcular o próximo com base num. Vamos a isso. E qual é o que é que eu quero fazer? Eu quero saber em que passo de animação é que estou. Não é? Muito bem. Portanto, vou fazer assim. Vou dizer que era uma vez. Vou pôr isto aqui assim. Da mesma forma que tenho um var, posso ter também aqui um var que é o step. O animation step. Que é um animation step. Nós dissemos, combinamos que era quanto? Começa no 0. Step 0. E são 4. Foi o que combinámos. 4. Total steps é 4. Nice. E agora o que é que eu quero? Quero aumentar a frequência disto, mas movimentar-me ao mesmo ritmo. Não é? Portanto, aumentar a frequência disto é dividir por 4. Está aqui um total steps, então espera aí. Step.total steps. Mas, portanto, o número de vezes aumentou. Isto estava 1000, segundo a segundo, agora é quantas vezes? 1000 a dividir por, até haver um movimento. Porreiro. E aí o que é que eu faço? If. Se está na hora, e como é que eu sei se está na hora? É ou não é o último passo? If. Step. Como é que eu sei se é o último passo? Se isto. Total steps. Menos 1, não é? Ei, pá, espera aí. Como? Dá jeito, não dá? Mas não tem. Ou is last, não é? Is last. If step is last, move. Isto é que era muito nice. Vamos a isso. Alt Enter, Create Member Function. Ui, desculpem, não é isto que eu quero. Devia ter dito Extension Function. Nós aqui em PG estamos proibidos de abrir chavetas. Aqui, está bem? Porque já vos expliquei, tínhamos que traçar o limite em algum lado.
Algo deste género, não é? E agora, como é que eu digo se é o último ou não? É o último quando o step é igual a total steps menos 1. Não é? Vou chamar assim, refactor, rename, current. Sim? E total, refactor. Há muitos steps aqui, refactor, rename, total. Não é? Nice? E agora, como é que eu sei? Então, retorno o valor da expressão current igual a total menos 1. Parece bem? É o último quando o atual for o último. Como é que eu sei qual é o índice do último? Como isto começa em 0, é o número total menos 1. Tranquilo? Let's go. Próximo. Vamos aqui. Obrigado, Vic Studio. Sim, é verdade. Isto é live ao mesmo tempo. Alt, Enter. Import Extension Function. Se é o último, move. Se não é o último, o que é que eu faço? Em qualquer um dos casos, e desenho, em qualquer um dos casos, o que é que eu faço? Step igual a step ponto next. Nice. O que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que eu fiz esta alteração e agora o movimento, a velocidade de movimento vai continuar a ser a mesma. Vou desenhar mais vezes. E para mostrar que desenho mais vezes, eu posso pôr aqui qualquer coisa no Draw World a dizer. Visualmente, não vamos ver diferenças. Querem ver? Visualmente, não há diferenças. Portanto, não pode acelerar o bicho. Okay? Continua a mover-se segundo a segundo. Mas o draw está a acontecer mais vezes. E era exatamente isso que a gente queria. Que o draw acontecesse mais vezes. Porque assim temos a oportunidade para desenhar frames intermédias ao movimento. Digam-me coisas, digam-me coisas. Espera aí. Ok? Diz, pergunta-me qualquer coisa. Não percebi. Vamos fazer o seguinte. Para tudo. Fazer o seguinte. Vamos, fazer assim. E vamos pôr aqui, Draw World. Não é preciso ir aqui ao Draw World. Pode ser aqui. Vou fazer um print line. Print line. Drawing frame. Ok? E agora vamos aqui. Vou tirar isto. Isto. E isto. Se eu tiver a escrever aqui alguma coisa que não compreendam, dizem. Está bem? Se faz favor. Assim. Ok? Certo? Vamos correr. E vamos ver que sou totó. Olhem aqui. Estão a ver? O ritmo que isto aparece. Vou aumentar um bocadinho. Espera aí. Fazer assim para que se veja. Não quero pôr ali um contador para se perceber que é diferente, porque senão fica mais complicado aquilo que eu pretendo mostrar. Mas o que eu estou a dizer é isto. O número de vezes que aquela mensagem aparece é exatamente o número de vezes que o herói se move. O que é que eu quero fazer? Quero apresentar esta mensagem mais vezes, que é o mesmo que dizer, eu quero desenhar mais frames entre o movimento do herói. Ok? E o primeiro passo é o que eu fiz. Ok? Ok? Assim. Que é o mesmo que dizer o quê?
Tenho a oportunidade de executar este troço de código a cada 250 milissegundos. A cada 250 milissegundos, o que é que eu vejo? Já passou um segundo desde o último movimento que fiz ao herói? Se já passou um segundo, movimento. Se ainda não passou um segundo, não movimento. Só isto. Ok? Que é o que está ali a acontecer. Bora ver. Vêem? A diferença de ritmo de desenho, da diferença de ritmo de movimento? É disto que eu pretendia. Desligar uma realidade da outra. A realidade de como é que eu estou, o herói está a ocupar novas posições e o efeito visual disso. Tá? Próximo passo. Em vez de me limitar a desenhar a sprite sempre no centro da área visual dedicada ao herói, vou desenhá-la deslocando um quarto relativamente ao passo anterior. Percebem? Eu quero, à medida que vou desenhar o herói, dizer, olha, desenha-te aí no sítio onde era suposto mais um delta. Que é o delta que resulta dele estar a mexer naquela direção. Ok? Está bem? Violento. Está agressivo? Está-se bem? Diz. Desabafem. Desabafem. Digam. Estão com cara de caso. Ele está convencido. Vocês não. Digam. Desabafem lá. E a pergunta pode ser, o que é que eu quero saber? O que é isto? O que é que estás a fazer? Estás maluco? Ok, pode ser. Digam lá. Perceberam porque é que surge a divisão temporal? Esta realidade aqui, isto. Perceberam? Isto deu para perceber? Reparem, eu tenho andado desde o início a tentar sublinhar. Isso é outra. Vamos ter que resolver isso também, Reisen. Ok? Vamos ter que resolver isso. Certo? O que é que me vou dizer? Conforme eu mudo de direção, é preciso perceber, ou ter uma reação relativamente a isso. No caso, olhem aqui, já agora, há a questão é, vai ter que haver reação ao input à medida que eu mudo. E se a mudança não é imediata, só é quando quando só chega à posição certa, então parece haver um lag, como ele está a dizer, que é, eu faço uma ação no comando e só mais tarde é que acontece. Querem ver o jogo? O jogo tem lag. E o lag corresponde a chegou ao sítio onde pode subir. Querem ver? Eu vou mostrar. Ou seja, sim, vai haver lag. E é de propósito, é por desenho. Ok? Querem ver aqui? Vou pôr a correr a cena. Portanto, mas eu dizia, enquanto preparo isto, eu dizia, desde o início que eu vos ando a vender a ideia de que eu quero ter uma representação para efeito de cálculo da colisão. A tal hitbox. É? Portanto, a tal zona de contacto. Cálculo de zona de contacto. E outra representação para efeito de apresentação ao utilizador. Desde o início que eu ando a vender esta ideia de separar as duas realidades. Okay? Todavia, o mapeamento trivial que eu fiz entre realidade para efeitos de detecção de colisão e a realidade para efeitos de mostrar ao utilizador é tão simples, tão básica, que tem este fenómeno que é, ele parece que vai aos soluços. E o que eu estou a tentar fazer é arranjar uma solução sem mudar a essência da representação para efeitos de cálculo da colisão, porque eu quero essa o mais simples possível, porque quanto mais simples for, mais rápido é o cálculo de detecção de colisão, percebem? É por isso que existem hitboxes nos jogos. Porque então é um soldado, não é? Imaginem um jogo de pancadaria. Aquilo é um boneco todo elaborado, todo bonito. Por que raio é que andam a inventar hitboxes que são retângulos? Porquê? Isto não vai parecer que ele não está a bater quando está a bater. Depende do retângulo e do número de retângulos que são usados. Mas porquê que são retângulos? Não é? E não é ao detalhe do apresentado visualmente. Por causa dos custos computacionais disso. Portanto, eu quero ter representações para efeitos de cálculo de detecção de colisão o mais simples possíveis para simplificar o cálculo e, portanto, ser o mais rápido possível. E quero ter os outros para efeitos visuais para ser apelativo, visualmente. Que é o que eu vou mostrar agora, que é este. Ok? Deu para perceber a lógica disto? Tá? Ora, reparem aqui. Vai andar mesmo. Vou pôr, andar para... Carreguei para cima. Viram que mudou a setinha para baixo? Viram?
há um lag. Eu carrego para baixo e só quando aparece a oportunidade de baixar é que ele baixa de facto. E quando é que aparece a oportunidade de baixar? Quando o herói chegar de facto ao sítio onde a sua hitbox corresponde a esta posição no ecrã. Aqui. Está bem? Só ali que eu detecto a colisão com a ausência de parede para cima. Está certo. Está bem? Ok? Reizan, respondido. Percebem? O que é que nós estamos a fazer? A preencher o gap. Qual é que é o gap? Realidade para efeitos do cálculo de detecção de colisão, que queremos o mais básica possível pelas razões que eu indiquei, e a realidade para efeitos visuais que queremos apelativa visualmente. E a verdade é que agora, com este mapeamento trivial que temos feito, é feio. Vai ali todo... parece que é esquisito, não é? Isto vai aos soluços. Eu atrasei isto muito para ser evidente. Portanto, o que é que eu vou fazer agora? A cada Draw World, eu vou desenhar o herói um bocadinho mais próximo do seu destino. Se ele estiver a mover. Exatamente. É uma espécie de interpolação entre aqueles dois momentos para efeitos visuais apenas. Para efeitos de cálculo de colisão, eu não considero nada disso. Ou seja, isto é uma alteração ao Draw Hero. Não mexem mais nada. Só o Draw Hero. Mas o Draw Hero, para saber onde é que põe exatamente a sprite, tem que fazer o quê? Tem que receber qual é que é o step da animação. Ok? Dá para perceber a ideia? Ok? Fixe? Pronto. É o que eu vou fazer. Portanto, o step da animação, eu vou passar como parâmetro ao world step. Que, por sua vez, eu vou dizer assim, add parameter to function draw world, que é um step, sim, é muito bom, e que eu vou chamar, ok. E agora vou aqui ao draw world e vou dizer que passo ao draw hero, o mais não precisa, porque é uma estrutura estática, está sempre fixo, sempre igual, ok? Pelo menos para já. E de seguida vou fazer o quê? Vou pôr aqui o step também. Viram o que é que eu estou a fazer? Estou a começar de fora. Que é, eu vou passar o step. Eu preciso passar o step para fazer o tal desvio. E agora este step, eu venho aqui e digo ao draw hero. Aqui e faço add parameter. Draw hero. Já está. O animation step, que ainda não é usado. Tá? Certo? Como é que eu uso este step nesta função draw hero? Vá, ajudem-me lá. Hã? Como é que eu faço? Sim. Espera lá, espera lá. Repete lá, desculpa. Para já vamos usar sempre a mesma sprite, está bem? Por simplificação. Havemos de escolher qual é a sprite a seguir. Agora só quero avançar com a sprite, que é sempre a mesma, um bocadinho. Em função do número de sprite. Portanto, se é o step 0, está no sítio original. Se é o step 1, está no sítio original mais um bocadinho. Se for um step, mais um bocadinho. Ok? Ajudem-me lá a alterar aqui o draw hero. Explica-me, porquê é que faz essa pergunta? Não, deixa lá, a sprite é sempre a mesma. Uma coisa que nós enquanto programadores, precisamos de exercer com muito rigor é a disciplina do pensamento, que é uma coisa de cada vez. Sure, se calhar sim, mas eu não estou a pensar nisso. Hein? Não faço ideia, não me interessa. Agora, eu arranjei um problema mais tratável, mais pequeno, que é, eu quero pôr a mesma sprite. A mesma. Dizem, mas eu aqui posso, com base no step, decidir qual é que é. Sim, já. Mas não é isso que eu quero resolver agora. Está certo, pode ser assim, pode. Mas agora eu quero resolver. Só andar um bocadinho para o lado. Como é que eu faço? Aqui, no Draw Hero. Sem medo, sem medo, sem medo. No fear. Bora, manda. O que é que tem que mudar para eu desenhar um bocadinho para o lado? Aqui. Isto, não é?
É isto que tem que mudar. É isto que tem que levar uma pequena variação em função do step. Se o step for 0, leva 0 variação. Se o step for 1, leva uma variação de 1 delta. Se for 2, 2 deltas. Se for 3, 3 deltas. Estou a dar a fórmula. Número do step vezes delta mais position. Não é? É isto. Certo? Portanto, eu vou calcular não apenas assim, mas coordinate to point com scale, mas isto acrescentado de uma variação. Também ela sujeita à escala. Qual é que é a variação? Ora, a variação é dada por, eu quero dividir por 4. Pronto. Então vamos fazer assim, val, delta. Caramba, estou todo empenado, estou velho. Como é que é, Luís? Estás bem? Delta. O delta há de ser um quê? Isto é um point. Eu quero calcular uma variação que é um ponto. Para somar a este ponto aqui. Não é? Porreiro. Então, o delta é um point. Com que valores? Bem, depende do movimento. Se eu me estou a mover numa direção, eu quero variar em x ou em y. Certo? Se estou a andar para cima ou para baixo, quero variar em y. Se eu estou a andar para a esquerda ou para a direita, quero variar em x. Portanto, aqui, se calhar, dá jeito de ter um when. Outra vez, portanto, e agora é em função da direção. Ora, o arrow o que é que tem? When, arrow, ponto. Para já ainda só tem um facing. Ainda não sentimos necessidade de distinguir o movimento, a direção do movimento. Mas se calhar vamos precisar, não é? Percebem o que eu estou a dizer? Que é uma coisa é, não. Repara, eu para já ele está-se a mover na direção para onde está a olhar. Mas o que eu estou a dizer é que ele pode estar a olhar numa direção e a avançar noutra. Não vou fazer, vou manter assim. E vamos ver o efeito. Está bem? Para ser mais evidente. Vou deixar continuar. Eu sei que aqui está um erro, já estou a vê-lo. Mas a gente já vai resolver. Está bem? Portanto, então vou dizer assim. Portanto, se o herói está a olhar para cima, então é porque está a olhar para cima, a andar para cima. O que não é verdade. Ok? Mas vamos admitir isso. E se for o caso, o que é que eu sei? Está em função da direção, eu quero que direction, ponto, up, down ou up, tanto faz, vamos começar por... Vou pôr pela mesma ordem que está aqui, está bem? Right? Portanto, está a andar para a direita. Está a andar para a direita. O que é que eu quero fazer? Andar para a direita. Posso dividir a posição pelo 4, que é o tamanho de steps. Sim, é isso que eu vou fazer. Eu vou dividir o espaço, a distância entre dois pontos. Como é que eu sei qual é que é a distância entre dois pontos? Certo? Certo? Mas visualmente. Como? É cell size scaled. É isto? Onde é que ela dá? Onde é que ela dá? Vamos aqui. Ó. Cell size, não temos scaled. Scaled cell size, está aqui. Não é? É isto? Não é? Boa, então bora lá. Portanto, eu que sei é que é scale cell size a dividir por step.total. Isto dá-me vezes a scale para escalar a resolução. Portanto, multiplicamos sempre pela escala. Certo? Portanto, se estou a andar para a direita, eu quero fazer o quê? Quero dizer que, vou dizer que o delta em y é igual, mas em x vai mudar de quanto? É step ponto current vezes step scaled cell size, certo? A dividir por step ponto total. Algo deste género, não é? Isto que aqui está, certo? Ponto, tudo int. Vamos ver se isto responde à verdade ou não. Aí já são 10 para as 8. Aquilo diz, pois é, bebê. Caramba! Viram? E o y é igual a 0. Portanto, isto que eu estou aqui a tentar fazer é calcular a variação relativamente ao ponto original
do sítio onde eu vou desenhar em função do quê? Do step de animação em que estamos. É o que está aqui a ser feito. É um cálculo que eu vou repetir a granel. Eu vou repetir isto várias vezes, não é? Em todas estas direções. Vou umas vezes pôr no X, outras com menos, com mais. Não é? Portanto, eu quero calcular isto. Uma vez só. Que é, para um dado step, deixa-me rever a ver se está certo. Para um dado step, eu quero multiplicar pelo... quer dizer, isto vezes isto. Se for 0, a dividir por não há delta. Se for 1, é 1/4 do scaled size. Exatamente, é isto. Então, eu quero calcular isto. Eu vou dizer o quê? Vou arranjar uma função. Sempre que eu tenho estas coisas, a primeira coisa em que eu penso é vou arranjar uma funçãozinha, vou pôr isto em evidência, private fun, compute, animation, delta. Que é uma funçãozinha que para um dado step, não é? Para um dado step, calcula a variação para um dado step, animation step, calcula a variação, não é? Exatamente. Isto, compute, vai ser sempre igual. Step.current a isto aqui. Isto é um inteiro. Caramba, o tempo passa a correr quando nos estamos a divertir. E agora aqui, pelo menos para mim, não sei se para vocês foi muito longo, mas para mim foi muito curta a aula. Ponto current vezes scale zero size a dividir por, desculpem, scale de cell size, porque o movimento não é cell size, a dividir por step.total. Isto é tudo um int, não é? Scale de cell size já está aí inteiro. Está muito bom. Está muito bom. E, portanto, eu aqui o que eu quero é compute animation delta com a step. Muito forte. Mais. O mesmo para... Queria só experimentar isto antes de irmos embora, ok? O mesmo para left. O left é o quê? É menos aqui. Não é? Menos. Realmente este point... Um point ter coordenadas negativas, se calhar o point não é a melhor maneira de representar isto, não é? Então vou fazer o seguinte. Eu quero somar... Bem, vou continuar. Up é em y, mas menos, aqui é 0, aqui é menos. E por fim, o down, que é a mesma história, só que a somar. Muito nice. Certo? Portanto, o que é que eu tenho aqui em delta? Um valor que representa uma variação em x e em y a aplicar ao position. Certo? Portanto, o que eu quero é criar uma nova posição adjusted position é igual ao quê? É igual a um point que recebe como parâmetro o quê? A position.x mais delta.x e a position.y mais delta.y. Não estou contente com isto, mas como estamos a chegar ao fim e quero mostrar-vos isto a bombar forte e feio, y. E porquê é que eu não estou contente? Porque estou a usar um point para representar aquilo que não é um ponto, mas sim uma variação. Não estou contente com isso, está bem? E gostava que vocês adquirissem também esse hábito. Não fiquem contentes com usar tipos que foram pensados para outra coisa. São tipos de dados. Não é proibido definirmos novos tipos de dados. Podem, à primeira vista, parecer idênticos, mas não são. Cumprem propósitos diferentes. Mas, para já, vai assim. Ok? Ao fazer isto, será que esta droga bomba forte e feio? Por um lado, eu estou doidinho porque isto tem um erro. Ok? Já vos disse que eu estou doidinho para encontrar erros aqui nestas coisas. Porque isso vai justificar eu mostrar-vos outra coisa, que eu já não consigo mostrar hoje. Mas, vamos lá a isso. Como é que é a Fiusca? Estás bem? Bora ver, vamos ver, vamos ver. Oh, tem bug. Tem bicho. Ok? Estão a ver? Tem bicho. Boa.
Mas veem que há aqui uma tentativa já de... Agora, enganámos-nos aqui nisto. Está bem? Olha para cá, está todo doidão. Tem bicho. E a pergunta é, e é o que nós vamos resolver, só vamos resolver isto agora quando? Provavelmente já quando retomar depois das férias da Páscoa. Está bem? Entretanto, vocês vão sentir necessidade, mas isto eu vou falar convosco da aula prática, vão sentir necessidade de pôr o carro a mexer-se. A minha recomendação aí é fazerem com que, simplificarem, como? Fazendo com que as vossas hitboxes dos carros correspondam às coordenadas visuais. Não façam esta transformação como que eu fiz. Sim, façam mesmo, ou seja, a vossa representação para efeito de cálculo de colisão em X, ok? Em X, é a mesma da visual, eventualmente aplicando o fator de escala. Mas diria que é a mesma de visual. Não façam esta divisão em X. Vão fazer em Y. Okay? Quando o Frogger andar a saltar para a frente, vão ter este problema. E vão ter que fazer um cálculo idêntico. Está bem? Temos aqui um bug. Vou-vos mostrar. Portanto, recapitulando. Próxima aula, amanhã, aula prática. Eu vou ver o vosso código, que já tem, tentar opinar acerca de o que é que acho que está bem, o que é que acho que precisa de trabalho, está bem? Eventualmente, se tiverem problemas, se tiverem com problemas, falamos sobre isso. Segundo, vou perguntar-vos como é que estão a imaginar fazer a animação do carro, o que é que estão a pensar, o que é que já fizeram, inteligências já fizeram nesse sentido. É suposto a vossa animação não ter luzes. Não sei se repararam na demo que o Pedro produziu, a animação é fluida, vai assim. É suposto fazer o mesmo, está bem? Qual é que será a questão aí? Será esta a questão, que é, ok, como é que eu traduzo o movimento do carro visualmente? Para já, como só há materialização visual, a única coisa que precisam saber é pôr o carro no início e pumba. Se usarem as mesmas coordenadas para efeitos de cálculo da colisão, para efeitos de apresentação visual, não vão ter problemas agora. Vão ter mais tarde este tipo de desafios que eu estou aqui a falar. Portanto, não fiquem surpreendidos. Portanto, isto é o que espero amanhã. Quarta-feira que vem, a aula vai ser acerca de fazermos a ficha. A primeira ficha de avaliação. Está bem? A primeira ficha de avaliação, há um exemplo no Moodle. Tentem resolver. Não é rocket science, é muito simples. Mas, quaisquer dúvidas, eu estou disposto a responder. Podem usar o Slack ou o Discord, o que queiram, eu tento responder. O que é importante percebermos é que a primeira parte da aula, se tiverem dúvidas, eu posso responder. Inclusive, posso, na primeira parte da aula de quarta-feira que vem, posso até tentar resolver convosco parte daquela ficha, se tiverem tido dificuldades nisso. Segundo momento, a segunda metade da aula, apesar de ser uma aula de hora e meia, eu preciso de meia hora para vos dar uma enunciado da ficha, da primeira ficha de avaliação, está bem? Dou-vos aí. Está bem? Pronto. Na outra, pois quinta-feira é pausa letiva, voltamos, salvo erro, na outra quinta-feira. Epá, e vamos fazer fixa isto. A primeira coisa que eu vos vou ensinar é testes automáticos. Está bem? Como é que se fazem testes automáticos? Para ver que, para podermos isolar este problema, é melhor arranjarmos pedaços de código muito focados que se concentram a tentar testar o que está aqui a acontecer. Não vou correr a aplicação toda para perceber o que é que está aqui, senão morro agarrado a isto. A complexidade é muito assinalável. Está bem? Tá, fiquem bem. É o primeiro ano do curso, sim senhor. Primeiro semestre. Só falta a animação. A gente vai pôr, esta animação está toda manhosa. Olha bem esta coisa feia, coisa horrível. Agora que está ali, ó. Mas aqui está uma pista acerca do que é que está errado, não é? Olha lá. A animação, ele não sai, mas ele está sempre no mesmo sítio, a tentar ir para ali. E eu estou a animar antes de saber se posso ir. Fica bem. Antes de saber se posso ir. Tem aqui uma pista boa, não é? Está aqui uma boa pista para o erro. Ok? Mas o que eu vou fazer é, primeiro, vou-vos mostrar. Então, será que estes cálculos do step estão bem? Será que isto está certo? Não é? Vamos fazer testes automáticos a isto. Vou aproveitar a deixa para vos mostrar como isolar o problema a ponto de conseguir... Porque, reparem, não há heróis. Eu tenho que partir também o problema para poder analisar por partes. Para perceber quando tenho um bug, onde é que eu vou... O que é que eu vou ver? Não é? Não há aqui milagres. Nós somos humanos, não é? Então o que é que eu faço?
Vou partir. Primeira coisa que eu preciso perceber é, isto está certo ou está errado? É a primeira coisa que eu preciso perceber. Está certo? Enganei-me? Este compute não sei das quantas, está certo ou está errado? Mais, o step está a fazer a volta conforme esperado ou não? Okay? E o momento em que é feita a animação, está a ser o que eu espero ou não? Portanto, vou partir. Vou por partes, isolando, dizendo, ok, isto está certo. Ou, estando errado, ok, encontrei o erro, vou fazer fix. Faço o fix. E a seguir, continua bem ou não? Percebem? Vou tentar mostrar isso daqui a coisa. Vou deixar tal como está, vou publicar o código tal como está. Tem um erro, ok, está errado, mas fica como está para pegarmos exatamente no mesmo sítio na próxima aula, na tal quarto de hoje, da próxima aula depois da pausa letiva, está bem? Desculpem, força nisso, vá. Como é que é o Xboy? És mobile developer? Fixe. Epá, pronto. Estas coisas assim, para quem nunca viu estas coisas, não são triviais, está bem? É normal. É trivial para quem é programador e está habituado a estas coisas, não é? Mas quem não é, assim, quem aqui de chofre não é pacífico, não é? É verdade. Agora, aquilo que eu estou aqui a mostrar também são conceitos ainda muito simples, apesar de, às vezes parece que são complicados, mas não são. É uma questão de estarmos habituados a pensar nestes termos, a olhar para os problemas de uma forma diferente, ok? Pronto, é isso que eu tenho tentado mostrar. Eu ando aqui nas aulas o meu objetivo é não só ensinar a malta alguns aspectos da linguagem, como mostrar à malta como é que eu penso, está bem? Óbvio, eu não estou a mostrar tudo como é que penso, porque é primeiro semestre, não é? Isto nem há dúvida, isso é Kotlin. Java está deprecated para efeitos de desenvolvimento, ou se quer dizer que está a prazo. Ok? Kotlin. Não, é um no-brainer para Android nativo, é no-brainer, é Kotlin. Está bem? É um no-brainer. Eu tenho umas quantas aulas disso, eu o semestre passado dei e para o semestre que vem também vou dar. Ora, então deixa cá ver o que é que eu faço aqui, vou só fazer puxar disto, que é para a malta poder ver. Tá, vá pessoal, fiquem bem. Fiquem bem. Obrigadinho pela companhia, está bem? Vá. Claro, depende. Aqui, no caso, Kotlin pode ser compilado para a JVM, mas não tem que ser compilado para a JVM. Tens Kotlin multiplataforma que corre noutro target, está bem? No que for. Portanto, o objetivo de Kotlin não é necessariamente correr sempre na JVM. Aliás, aquilo que corre em Android não é exatamente uma JVM, é a nível aplicacional compatível com a JVM, mas é outra coisa, chama-se uma Dalvik VM. Ok? Agora, sim, há muitas bibliotecas que ainda estão escritas em Java, mas Kotlin a integração de Kotlin com Java é pacífica, é uma maravilha. Percebem? E essa, aliás, é uma das razões pelas quais Kotlin está a vingar. A Google já veio dizer que o desenvolvimento em Android é Kotlin First e também já veio dizer que o desenvolvimento de tudo o que é targeting para a JVM no back-end também é com Kotlin. Neles, lá, ok? O Bitites, Silva, ando cansado, pá, tenho que arranjar energia para voltar aos Bitites, pá, para ver se... Esquita, como é que é? Beijinhos para ti. Tenho que sair daqui, tenho que me virar. It's called written during 2 days. Tenho que arranjar energia para voltar aos Bitites during 2 days de classe. Está bem, pessoal? Vá, fiquem bem, obrigadinho pela companhia, abraço para todos. Vá, tudo a correr bem. Já está, já publiquei. Tem bugs, mas é o que é. Vá, fiquem bem, abraço. Sim, são linguagens da mesma geração, Kotlin e Swift. Sim, são linguagens da mesma geração. Sim. Não sei como é que serão as próximas, as linguagens da próxima geração, mas sim, estas são da mesma. Vá, pessoal, fiquem bem. Vá, abraço. Tudo a correr bem.